Eu sou um filho de Deus, não é? Nascido em Urubici, Santa Catarina. Somos 7 irmãos, eu sou o 6º. Só 3 que vivemos, os outros já estão todos no céu. E claro, eu sempre costumo dizer, o que eu vi sempre de um padre quando perguntam quem é você? A resposta é essa: eu sou um pecador que Deus amou, que Deus perdoou. Todo ser humano, ele não é amado só no útero materno. Então a nossa identidade, ela vem lá de cima, do coração da Trindade. A nossa genealogia não termina nesse mundo. Nós viemos do coração do Pai. Deus nos quis, nos desejou e nós nascemos por um projeto divino. Porque eu existo, porque sou amado por Deus, porque nós existimos, porque somos amados por Deus. Essa é a minha identidade. E daria de escrever um livro sobre essa pergunta desse chamado, até porque meus pais não sabiam escrever nem ler e eles participavam da vida da igreja. A minha mãe, ela era animadora da pastoral vocacional e ela apontou o dedo para um vizinho, para o filho de um vizinho, e ele se tornou um dia até bispo lá no Paraná, em União da Vitória. Então, a nossa casa era visitada pelos sacerdotes e meu irmão mais velho estava no seminário e quando minha mãe fazia o enxoval dele, costurava o enxoval, ela estava grávida de mim. E ela rezava assim: este vai ser padre, este vai ser padre. Meu irmão não ficou padre e sobrou para mim. Quer dizer, eu fui chamado desde o útero materno. Depois, muita admiração pelo nosso pároco. Só no ano que eu fui para o seminário, fomos em 21 da nossa paróquia, 21. Isso é extraordinário. No seminário nós éramos 130 no seminário menor. Então, a vocação começou assim. Depois, muitas religiosas rezaram por mim, ajudaram economicamente, porque minha família era pobre. E, claro, eu sempre gostei muito do coral. O grande chamamento, por isso eu canto bastante nas missas, é porque, pelo encantamento do canto litúrgico, é que eu fui me aproximando da missa, dos padres, e assim está a história inicial da minha vocação. Se eu tenho um santo, é claro, o santo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é claro, né? Uma grande fé na Santíssima Trindade. Mas meu grande santo protetor é São José. Eu aprendi isso desde lá da nossa paróquia em Urubici, esse amor a São José. Nossa Senhora veio um pouquinho mais tarde, depois, não é? E com o tempo, eu fui lendo muito a vida dos santos. Então, admiro muito São Francisco de Assis, admiro muito Santo Agostinho, porque eram grandes pecadores, e tem uma lista imensa de grandes pecadores que se tornaram grandes santos. Por exemplo, São Camilo de Leles. Ele era viciado no jogo, e hoje é o grande São Camilo de Leles. Então, hoje, é claro que ampliou este número de santos, mas posso dizer, São José e a capela onde eu nasci e fui batizado se chama Consolação. Então Nossa Senhora da Consolação me diz muito, porque é uma missão, né? Nós sermos consoladores uns dos outros. Bom, a gente passa por diversas etapas, então é um desafio quando é convidado, e eu fui convidado quando eu estava trabalhando numa serraria, numa fábrica de madeira. E lá eu fui convidado, e de lá eu saí. E aí teria uma longa história para contar. Mas o meu lema de bispo, de padre, é: somos operários de Deus. Porque eu pequenininho, com 8 anos, eu era operário nessa fábrica. Isso já é um período fundamental. E muitos operários lá me aconselharam, outros me desanimaram para entrar no seminário. Depois da entrada no seminário, eu não tinha completado os estudos fundamentais, eu completei no seminário e fiz o período de seminário menor, que a gente chama, durante 8 anos, e tinha que estudar latim.
eu tirei a nota 4,32, eu passei por causa desse 32. Então são essas dificuldades. Mas o lado positivo, reitores muito bons, colegas que ajudavam bastante, as irmãs que trabalhavam no seminário, claro, também a minha mãe me visitava, enfim, toda a vida do seminário menor, ela teve duas etapas. Uma, eu era muito bagunceiro, porque eu trabalhava na fábrica, não é? E aí o padre um dia me chamou e disse assim, ou você muda, eu mando você embora. Aí eu fiquei santo, não é? Então, isso foi no período do seminário menor. Depois fui para o período da filosofia em Curitiba, e essa filosofia era no tempo da abertura, o início do Concílio Vaticano II. Isso aí também foi um tempo assim, muito bom para a gente ir conhecendo as aberturas, os horizontes do Concílio Vaticano II. E fui chamado para estudar em Roma. Então, esse é um outro período muito significativo, e fiquei 5 anos em Roma. Inclusive, estudei 1 ano com os redentoristas lá na Academia Fonciana, e claro, lá conheci o Papa Paulo VI, até ajudei em uma missa celebrada por ele. Eu estava na Praça São Pedro quando ele proclamou Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja. Acontecimentos assim muito fortes, mas o conhecimento de Roma, os estudos de Roma, a vida de Roma, isso a gente nunca mais esquece. Essas experiências são antecipadas por 20 anos de ministério de padre em Florianópolis, senão eu nunca seria bispo, se eu não fosse alguém que tivesse essa experiência trabalhando exatamente no seminário, na formação dos seminaristas, e nas férias eu era missionário. Trabalhei na Bahia, trabalhei no Acre, trabalhei em Mato Grosso, e tudo isso foi me ajudando, então me preparando para um dia dizer um sim ao chamado então para Joinville. Joinville era uma diocese de 1 milhão de habitantes, muito grande. Aí criamos a diocese de Blumenau, e de lá é que eu fui chamado então para Londrina. E depois vim então para aqui Aparecida, e aqui estou já indo para o 5º ano. No início, claro, eu cheguei aqui em 2017, era o ano dos 300 anos, e então ali foi todo o acolhimento da Rosa de Ouro que o Papa mandou, o acolhimento do cardeal Giovanni Battista Re, que veio de Roma, enfim, todas essas inaugurações, tudo isso foi muita novidade. No início, eu atendi muitas confissões aos sábados, isso me deu também uma experiência muito grande. E nós iniciamos a Escola de Maria, que não é a Academia Marial, é um ensino mariológico para o povo de Deus. Isso antes das missas de sábado e do domingo, a gente tinha meia hora, Padre Aloísio me ajudou muito neste caminho. E agora a Escola de Maria já está na televisão, quer dizer, já ganhamos mais espaço para essa evangelização. Mas eu não vivo só para o santuário, eu tenho uma diocese. Antes de eu ser alguém lá no santuário, eu tenho aqui a diocese de Aparecida, e nós estamos num caminho de criação de novas pastorais, do grande lema, vamos dizer assim, dos grupos bíblicos de reflexão, mandando padres estudar, valorizando nossos leigos, criando novas paróquias. Então, são 2 trabalhos distintos, mas complementares. Então, a minha história de amor a Maria, além da Nossa Senhora da Consolação, foi um retiro espiritual que eu fiz com o padre Haroldo Ram, e eu adquiri uma experiência muito positiva pessoal com Nossa Senhora de Guadalupe. Aí foi a minha maior abertura, vamos dizer assim, na minha devoção marial. Agora, desde nossa casa, a devoção à Nossa Senhora Aparecida, lá em Londrina, em Joinville, no final das missas, eu cantava sempre esse canto final, então dai-nos a bênção. E, claro, chegando aqui, como você já relatou, essa grande novidade, essa grande catequese, esse grande ensino, esse grande exemplo da devoção dos fiéis, das graças que eles recebem, o jeito que eles rezam,
o sacrifício que fazem, vindo de longe. Bíblia na mão, no coração e pés na missão. Primeiro, não é um refrão qualquer, ali é um grande ensino. A Bíblia na mão é a gente aprender a abrir a Bíblia. Se eu pedisse para você, por favor, me abra logo aí o livro de Ruth, será que saberia? Porque os nossos fiéis todos somos assim, e eu também me atrapalho. Então, Bíblia na mão é saber localizar os livros, enfim, as mensagens, diferenciar as coisas, isso é muito importante, senão a gente nunca vai se encantar pela Bíblia e vai dizer assim, eu nem sei abrir isso aí, como alguém que não sabe abrir a internet, o celular, a mesma coisa acontece com a Bíblia. E essa Bíblia na mão é a gente estudar, porque sem o estudo bíblico é muito perigoso. Eu vou fazer interpretações erradas e assim nascem muitas religiões evangélicas com textos errados, interpreta erroneamente, por isso nós temos muitos estudos para a gente estudar as Sagradas Escrituras. Isso é a Bíblia na mão. No coração, não basta só conhecimento, a gente tem que ter a vivência, a interiorização, a ruminação da palavra para a gente se tornar discípulo. E Bíblia nos pés, pé na missão, é porque o discípulo missionário, se eu não for discípulo missionário, eu vou ficar discípulo para mim mesmo. Então, o desfecho todo desse amor bíblico é exatamente a missão, é exatamente a evangelização e é, vamos dizer, uma catequese bíblica, uma mentalidade bíblica que nós ainda ignoramos muito. Nós crescemos muito na Bíblia, mas no nível alto, no nível, eu digo assim, da elite da igreja. Mas o nosso povo ainda precisa saber abrir as Sagradas Escrituras. É uma norma do direito canônico que aos 75 anos se entregue o cargo. Eu, no dia mesmo que completei 75 anos, eu enviei para o Papa. Estou esperando, então, a resposta dele. Depois que chegar essa resposta, a gente ainda tem um bom período para tomar as decisões. Eu estou vendo aqui e ali, não é? Onde vou ficar ou não ficar, pedindo discernimento, conversando com as pessoas, mas eu não tenho ainda clareza. A minha clareza é que para mim não muda nada sendo emérito. Por quê? Porque a missão continua. Eu deixo de ser bispo diocesano, mas eu nunca deixarei de ser missionário. Eu nunca deixarei de ser pregador. Mas eu também aprendi com muitos bispos, inclusive com o de Londrina. Até na minha vinda para cá, ele me deu conselho, depois que eu estava aqui uma semana, ele morreu. Missionário até o fim. Então, para mim, pode ser que eu esteja enganado, mas tornar-se emérito não é fazer férias, não é ter uma vida fácil. Pelo contrário, eu acho que eu vou me sentir liberado de tantas normas e regras, isso e aquilo, e ficar mais disponível para a missão. Jesus escolheu aqueles que ele quis, não foi eu que me escolhi. Esse é o lema da minha primeira missa, que eu aprendi lendo Santa Teresinha, que é uma santa que eu gosto muito também. E ela diz lá, Deus escolhe os que ele quer, ele escolhe o que quis. E se ele me quis, então eu dou a minha resposta, porque não foi eu que inventei a minha vocação. Então isso marca muito a minha vida. Foi ele que quis, ele me conhecia e, claro, se ele me quis, ele se comprometeu em sempre me ajudar em todos os dias da vida.